Irmãos, hoje nós falamos pela manhã, anunciamos que o culto desta noite seria, né, e está sendo dedicado, gratidão a Deus pelos 10 anos que o pastor Lobo permaneceu aqui no culto de libertação. Desde junho do ano passado, começou então a ser construída uma visão, uma palavra que ele recebeu do pastor Domingos, e ele começou então a construir uma visão de sair 2 finais de semana com o consentimento da igreja. Ele foi construindo essa saída, dois finais de semana por mês, e até chegar a essa visão de ele ter um ministério que hoje ele vai explicar. Ele tem um Instituto Êxodos, onde ele estará treinando, na visão de treinar pessoas para o reino através do Instituto. Amém, meus irmãos? Então, como já foi dito, você está aleluiado e hoje o aleluiado está aqui. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Graça e paz. Amém. Eu quero orar com você um pouco. Você pode orar comigo? Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero ouvir a Tua voz, Senhor. O que me trouxe essa noite a este lugar foi o Senhor. Eu vim aqui para Te adorar, para Te bendizer, para aprender do Teu Espírito Santo, para mergulhar numa visão de fé e para exercer ações de graças por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor é bom. Diga amém. Não, os sinais são muito mais do que esses, né? Eu quero falar com você hoje sobre tempo de fé e gratidão. Tempo de fé e gratidão. Abra comigo, aliás, você pode colocar para mim Gênesis capítulo 11, 27. Isso, vamos ler até o final. Está escrito assim na palavra do Senhor: esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arão. Eram os 3 filhos de Terá: Abraão, Arão e Terá. E Arão gerou Ló. Arão morreu, 28. Arão gerou Ló. Arão morreu em Ur dos Caldeus, é irmão de Abraão. Ele morre na região de Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Saraí, e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Olha só. Naor casa com a sobrinha dele. Naor está casado com a sobrinha dele, Milca. Ora, Sara era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, sua nora Saraí, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. Verso 12, nós pulamos agora do capítulo 11, ele termina, chegamos no capítulo 12 de Gênesis. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Levou sua mulher Saraí, seu sobrinho Ló, todos os seus bens, ou todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Amém, gente? Esse texto é um texto riquíssimo, que fala de um homem extraordinário, um homem que é chamado de pai da fé. Abraão não tem uma vida fácil. E quando a gente fala de encontros com Deus, esse homem tem um encontro com Deus. Ele está vivendo debaixo do amor de seu pai Terá, que perde um filho. A mulher dele é estéril, não consegue gerar. Então Abraão pega o seu sobrinho Ló e toma ele como se fosse filho e adota ele.
Assim, não, você vai ser meu filho agora, Ló. E ele sai, então, através de um encontro com Deus. Deus encontra com ele e fala assim: Abraão, sai da tua terra, sai da casa do teu pai, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma bênção. A tua semente vai abençoar todas as famílias da terra. Eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Eu vou abençoar os que te abençoarem. O encontro com Deus na Bíblia tem um nome. Quando a presença de Deus se manifesta, assim, ela é muito clara. A teologia chama o nome disso de epifania. É um nome esquisito, mas é isso mesmo, é a presença clara de Deus. Por exemplo, Moisés, capítulo 3 do Êxodo, verso 2, ele então encontra com Deus aonde? No meio de uma sarça, no meio dos ramos secos de uma árvore que é famosa lá em Israel. Aquela região tem muita sarça. E ali Deus se manifesta, é claro, Deus fala com ele. Quando Pedro, Tiago e João sobem com Jesus o Monte Tabor, ali Deus se manifesta, uma epifania. E Deus fala com aqueles três e diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Existem muitos encontros com Deus, e Abraão, ele é um homem que tem muitas epifanias, porque ele tem uma intimidade com Deus e Deus fala com ele o tempo todo. Deus se encontra com ele certa vez e diz: esconderei eu de meu amigo Abraão. O que eu vou fazer? Ele ama tanto Ló, e Ló está lá em Sodoma e Gomorra. E Abraão então prepara um banquete para Deus e para dois anjos. Isso é uma epifania. Às vezes Deus está do lado da gente, falando com a gente é surdo. Isso é comum, gente. Jesus tinha ressuscitado dos mortos e está no caminho chamado caminho de Emaús. E ali Jesus está conversando com 2 discípulos. E os 2 discípulos não conseguem perceber a mão de Deus. Eles não conseguem perceber a presença, a epifania de Deus. E quando então eles vão avançando e que Jesus ameaça: vou embora, não fica com a gente, passa a noite com a gente, que Jesus entra, parte o pão e some, era o Cristo, era o nosso Senhor. Nosso coração não ardia enquanto Ele falava conosco no caminho. Às vezes o coração arde, só que nós somos tão insensíveis que nós não conseguimos ouvir o que Deus está falando. Isso acontece com você, isso acontece comigo, isso acontece com gente como Abraão, gente como um discípulo próximo de Jesus. Essa não é uma realidade que se encontra apenas naqueles homens das Escrituras, acontece com a gente. Muitas vezes nós falamos: onde você está, Deus? Onde você está no meu sofrimento, na minha dor? Por que o Senhor não está vendo? A gente é como assim aquela criancinha na beira da praia, construindo um castelo de areia. Fala assim: não, eu vou morar aqui. Eu morei de frente para a praia quando eu era pequeno. E uma vez eu e meu irmão pegamos uma pá de uma obra e resolvemos construir para a gente uma casa de areia. Eu e meu irmão. E passamos aquela manhã, naquele tempo, gente, não tinha sandal. Pelo contrário, tinha uma espécie de um travesseiro assim de óleo vermelho. Não sei se você lembra disso. Você mordia, espirrava no corpo, você ficava mais vermelho ainda. E aquilo lá mais fazia mal do que fazia bem. Não tinha proteção UVA, UVB, nem raio solar, enfim. E aí, num certo momento, a gente querendo ficar lá, meu pai chegou, falou: vamos entrar. Não, pai, a gente vai ficar. Enquanto meu pai não desmontou aquele castelo de areia, eu não sosseguei, tive que voltar para casa. Às vezes Deus faz assim com a gente. E Deus não está sendo irresponsável. Você não precisa ter medo de Deus. Você não precisa desconfiar de Deus. O pastor falou um pouquinho aqui sobre dízimo, por exemplo. Muita gente desconfia de Deus, sabia? Nessa área. E por isso sofre nessa área. Sofre. Quando você desconfia que Deus não vai fazer aquilo que Ele diz que vai fazer, é um medo misturado com uma incredulidade que te leva à desobediência, que te leva à derrota. Deus é um Deus, gente, que é responsável. Às vezes a gente tem medo de sair de um lugar para ir para outro, como quem diz: mas o meu castelo de areia,
quando Abraão ele sai da sua terra, você fala, você vai para onde? Porque quando a gente vai viajar, a gente tem um destino, você tem um propósito, você tem uma companhia. Você vai para onde? Não sei. Você vai para onde, Abraão? Não tenho a mínima ideia. Ele acorda de manhã cedo, mulher arruma as malas, que nós vamos para um lugar aí. Para onde? Não sei. Mas você vai fazer o que lá, Abraão? Não sei. Mas você vai com quem? Eu vou com Deus. Aí, então, se eu vou com Deus, você é com Deus. Sabe aquela companhia? Você imagina uma vez, eu estava aqui, já que estamos falando de culto de libertação. Cheguei em casa, comprei uma passagem. E comprei uma passagem para mim e para a Fabíola. Falei, amor, arruma as malas que nós vamos viajar. Ela, para onde? Eu falei, segredo. Para fazer o quê? Eu falei, segredo. Mas quem vai? Eu e você. Não, ela falou, se você vai, então eu estou tranquila. Às vezes a gente imagina que Deus é um Deus que abandona a gente. Existem promessas do Senhor. E eu sempre preguei aqui, ensinei que Deus não deixa a gente na quinta série. Há um tempo de amadurecimento, há um tempo de crescimento, há um tempo de você deixar pai e mãe. Há um tempo para isso. É um tempo em que você tem que gerar fé, mas tudo isso te leva para um lugar de gratidão. Gratidão. A gratidão é a expressão de um coração curado. A gratidão é a manifestação de alguém que reconhece que não poderia chegar onde chegou se não tivesse sido empurrado, se não tivesse sido sustentado, se não tivesse sido cuidado. A primeira vez que eu preguei na Alameda foi em 2001, aniversário da Igreja Batista Alameda, do pastor aqui, do pastor Mauro Clementino. Preguei em junho de 2001, ainda fiquei 2 meses aí para me achar, até que voltei para cá. E durante esses 10 anos eu muito mais aprendi do que ensinei. É bobagem você dizer que você estava aqui ensinando alguém. Na verdade, a gente estava aprendendo a caminhar. Eu não sou mais o mesmo homem que eu era 10 anos atrás. Eu não tenho mais algumas infantilidades, algumas emoções que me cativavam, não funcionam mais na minha vida. Você aprende a colocar o pé em promessas. Abraão, gente, ele não viajou, ele não foi embora, assim como quem disse, não, eu estou andando no escuro, e realmente não sei para onde ir, vou cair no buraco ali na frente. Não é isso. Deus deu para ele 3 promessas, gente. Ele pisou, ele colocou seus pés num chão, assim, muito bem pavimentado. Quando a Bíblia diz que Deus é rocha, que Deus não muda, você não vai cair no buraco. Quando Deus diz assim, anda em minha presença, ser perfeito, Abraão. Ele está dizendo que existe um lugar de segurança em Deus. Que você não precisa ter medo. Às vezes o mal toca na vida da gente e a gente tem medo. Às vezes o mal encosta na gente, bate na porta da casa da gente e a gente tem medo. Eu nunca fiquei desempregado na minha vida. Não sei o que é isso. Mas quando eu olho para a vida de um homem que eu vejo desempregado, eu sei que ele tem medo. No coração de todo homem que sustenta uma casa tem um medo de quê? Dele não conseguir sustentar o seu lar. E nós achamos que naqueles momentos de deserto, Deus nos abandona, mas é justamente no deserto o local que Deus mais faz milagre. Em 40 anos de deserto, Deus fez chover pão todo dia. Deus fez água voltar da rocha. Deus fez uma nuvem de codornizes alimentar o povo de Israel. Deus é um Deus que não abandonou. Eu fico imaginando aquelas crianças que saíram do Egito com 2, 3, 4 anos, e ele fazia 5, 6, 7, 8, aquela roupa crescia junto com o corpo. O corpo cresce, o pé cresce. Gente, pé de adolescente é uma coisa de maluco. Você compra um tênis no número hoje, daqui a 3 meses não cabe, o pé não cabe mais no tênis. Eu fico imaginando aquele povo de Israel caminhando no deserto, aquela sandália crescendo junto. Quando Abraão ele sai pisando na primeira promessa. Qual é a primeira promessa? A primeira promessa que Deus diz para ele, ele fala assim, você vai ser pai. Mas não é qualquer pai que você vai ser pai de nações. A gente sempre desconfia de Deus quando Deus desconstrói os castelos da gente de areia, né, gente? Mas o que Deus quer dar para a gente é muito mais do que a gente pediu para Ele.
Eu só queria ser pai, Deus. Você vai ser pai de nações. Eu só queria ser pescador. Não, você vai ser pescador de homens. Eu só queria cuidar do rebanho do meu pai. Eu cuido das ovelhas do meu pai, Davi. A partir de agora você vai cuidar de Israel, da nação. Você vai ser rei em Israel. E toda promessa, gente, que Deus dá, é uma palavra infalível que funciona na vida da gente. Infalível ela. A gente começa a achar que Deus tem planos, eu vou ser o pai. Você traça o teu caminho a partir dessa promessa e começa a dizer para Deus como é que Deus vai cumprir a promessa dele. Você começa a dar uns pitacos. Não, já sei, você pai, então Ló vai ser meu filho. Não, não é Ló. Você vai ser pai? Não, então vou ter um filho com Agar. Naquele tempo, gente, a mulher era uma figura que era muito desprezada. Quem restaura a figura da mulher é o cristianismo de Jesus Cristo. O valor da mulher é restaurado por Jesus de Nazaré. Mas ele pega a sua escrava e tem um filho com ela e falou, é esse homem aqui, é Ismael? Não, não é Ismael, ele vai ser da sua semente, eu vou gerar. Quando Deus diz para você, você vai ser pai, Abraão, ele segue como quem confia nesse Deus, e ele pisa, dá mais uma andada. Deus diz, você vai prosperar. Você vai prosperar. E em ti, você vai ser uma bênção tal, que em ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Ele é um homem tão extraordinário que ele crê numa promessa, porque ele é um homem comum. Vamos combinar aqui, gente? Quem Abraão é? Quem Abraão é? Ninguém. Ele é um ninguém, como eu sou ninguém, como você é ninguém. Nós não somos ninguém. Se a gente não fizer nada nessa vida extraordinária, daqui, quer ver uma coisa aqui? Vou treinar um negócio com você. Daqui a 4 gerações, ninguém mais lembra de você. Você quer ver uma coisa? Quem sabe o nome de um dos pais, levanta a mão e fica com a mão levantada. Nome de um dos pais. Você conhece o nome do seu pai? Você conhece o nome do seu pai? Ou da sua mãe? Fica com a mão levantada. Conhece o nome do pai e da mãe? Qual é? Ok, fica com a mão levantada. Levanta bem alto. Quem conhece o nome de um dos avós? Continua com a mão levantada. Ó, já teve uma turma que foi para a fita. Quem conhece o nome de um dos bisavós? Um só. Gente, ó. Um dos bisavós. Quem é que conhece o nome de um dos tataravós? Pronto, acabou. Você entendeu o que acabou? Acabou, gente. Abraão é um homem que ele pisa numa terceira promessa. A promessa da blindagem de Deus. Sabe o que Deus diz para Abraão? Eu vou te abençoar. Os que te abençoarem. E se alguém te amaldiçoar, eles vão se ver comigo. Que eu vou amaldiçoar eles. Então, quando a gente fala de epifania, de encontros com Deus, a gente tem que entender, gente, que Deus está sempre presente. A gente é que acha que Deus esqueceu da gente. Isso é comum, gente. Jesus, ele na cruz, ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? É Salmo 22, Eli, Eli, lama sabactânia. Esse momento é um momento em que os teólogos dizem que Jesus foi ao inferno. Jesus foi ao inferno aquele dia. Quando você se sente abandonado, quando você se sente, quando você vai à falência, quando você é assaltado, quando você é enganado, você fala, pronto, bateu na minha porta. E há uma impressão que Deus não está mais lá. Tem gente que desiste. Tem gente que fala assim, não vou mais caminhar. Mas Abraão, ele vai ensinar para a gente algumas coisas, gente. E no final ele canta um louvor de gratidão. No final ele expressa a Deus de uma maneira assim muito singular, como a mão dele sempre esteve presente sobre ele. Quando a gente fala de deixar a casa do pai, para algumas pessoas deixam a casa do pai assim, não, mas a minha casa é tóxica mesmo, eu vou embora. Mas para mim, por exemplo, deixar a casa do pai é dolorido demais. Mas o que é bom nisso? É que eu não vou deixar a casa do pai. Uma pessoa já me perguntou, pastor, é hoje sua despedida? Eu falei, despedida do quê?
Porque eu continuo sendo membro da igreja. A minha família continua aqui, a não ser minha filha e meus genros vão se casar, o marido dela vai levar ele para a igreja dele, ela para a igreja dele. Então não existe despedida. Existe agora um outro propósito. Existe agora uma outra missão. Quando você pergunta assim para o apóstolo Paulo, você pergunta assim para alguns homens de Deus: e aí, apóstolo Paulo, vale a pena andar com Deus nesse caminho? Vale a pena apanhar do jeito que você apanhou? Porque ele tomou pedrada, ele tomou varada, ele foi expulso da cidade. Ele sai de Listra, vai para Derbe, vai para Atenas, vai para Tessalônica. Ele entra em Éfeso, ele apanha, gente. Ele é quizumbeiro, esse homem. Ele arruma confusão. Ele chega na praça, anunciando o evangelho de Jesus Cristo. E o povo já pega ele, ele fica mais tempo em cana do que livre, gente. Ele, o homem que... Apóstolo Paulo, vale a pena isso? Apóstolo Paulo, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena, porque se eu não estivesse apanhando, sem Cristo eu ia estar aí batendo. Não é assim, gente? Vale a pena passar tanto tempo dentro da prisão? Vale. Vale. Porque se eu não estivesse dentro da prisão, sem Cristo, eu ia estar me encarcerando as pessoas. Apóstolo Paulo, vale a pena ser fiel a Deus? Gente, você pega a vida do apóstolo Paulo. Eu vou falar para você que trabalha com libertação, que quer trabalhar. É fácil começar bem. O difícil é terminar bem. Sabia disso? Apóstolo Paulo, vale a pena todo sofrimento? Ele diz: olha, querido, minha vida está sendo derramada como oferta de bebida, libação. Combati o bom combate. Acabei a carreira, eu guardei a fé. Agora já está, Deus já preparou, já está me aguardando a coroa da justiça, que eu vou receber todos aqueles que amam a sua vinda. E fala assim: acabou tudo bem. Não, para Paulo acabou tudo bem. Gente, mas tem uma turma que começou bem e acabou muito mal. Você pega o capítulo 4, 2 Timóteo, ele fala assim, na mesma sequência: Demas, amando o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para Dalmácia. Tito foi não sei para onde. Alexandre, o latueiro, me causou males. Gente que andava com ele e foi desleal. Desleal a Cristo, desleal a fé. Então você viver pela fé, gente, não é algo simples, mas é uma semente que você planta hoje para você agradecer amanhã. A sua vida não vai ser um mar de rosas, entenda isso. Ser crente não é moleza. Ser crente não é sopa, não é isso. Você vai ter aflições. Você tem que ter um Deus que está contigo. Quando o apóstolo Paulo estava apanhando, Deus estava com ele? Estava com ele. Quando Jesus, uma vez eu bem garoto ainda, fazendo seminário, a faculdade juntou tudo que é seminário e mandou a gente fazer visita. Onde está? Fui visitar uma faculdade. Um hospital. E tinha uma senhorinha lá, e eu de trás, e aí, aquela mulher deitada na cama, gente, ela espizinhou os garotos, gente. Ela pegou os seminaristas e deitou, rolou em cima dela. Se Deus é bom, o que eu estou fazendo aqui? Se Deus é bom, por que eu estou com essa doença? Se Deus é bom... E ela já devia ter pelos seus 90 anos, mas bem falante. Sabe aquela moça bem tagarela, bem falante, bem reclamona. Aí eu estou atrás, quietinho. Ela perguntou: e se você aí atrás que não falou nada? Por que eu estou aqui? Eu falei: só não estou aí por causa de velhice. É assim mesmo. A gente fica velho, gente, a gente vai ficando doente mesmo. O rim para. A gente vai ficando cego, tem que usar óculos. A gente começa a não ouvir direito, o ouvido começa a falhar. Onde é que estava Deus, gente, quando Jesus foi crucificado? Aonde? No mesmo lugar onde ele está hoje. Então, quando Abraão, gente, ele passa pelo que passa, ele não passa porque Deus não ama ele, é porque Deus quer dá algo muito melhor do que ele imagina que é. E aí Deus dá para ele o quê, gente? Dá a promessa. Quem é a promessa, gente? Isaac. Ele cuida de Isaac. Ele brinca com Isaac. Ele despreza, ele não se ouve mais falar de Ló. Depois que Isaac nasce, eu não sei para onde foi Ló. Foi para Zoar, o fogo de Deus desceu sobre Sodoma e Gomorra, e ele desaparece lá com as filhas dele, só sobra os netos, Moabe e Amon.
A Bíblia não fala mais de Ismael, diz que ele vai para o deserto, Deus é com ele. Gente, mas o amor desse homem fica em quem? Em Isaac. E aí, de repente, gente, Deus é Deus, né, gente? Perguntei aí, Abraão, você está pronto? Porque Abraão é o homem do sim, Senhor. Sai da tua casa, sim, Senhor. Larga a tua parentela, sim, Senhor. Larga a tua cultura, sim, Senhor. Larga a casa do teu pai, sim, Senhor. Vai para a terra que te mostrarei, sim, Senhor. E aí, quando ele está discutindo com Ló, porque o rebanho dele cresce, ele é riquíssimo, e ali dá, para Ló, onde é que você quer ir? E Ló, muito esperto, fala assim, não, planície verde. Ah, tio, acho que eu vou ficar com a planície verde. Ele, tá bom, eu vou para o deserto. Você quer a planície verde? Quero. Então eu vou ficar aqui? Sim, Senhor. E aí, gente, aí vem a prova. É quando Deus pede algo que você não quer dar. Me dá o teu filho, o teu único filho. Vai no monte que eu vou te mostrar. De novo com essa história que eu vou te mostrar. Eu fico imaginando Abraão dizendo para Sara. É por isso que tem coisa que a gente não fala para a mulher da gente. Onde você vai, Abraão? Eu vou rapidinho ali, vou matar Isaac e já volto. Já parou para pensar nisso, gente? Já parou para pensar nisso? Ele sai, então, com Isaac, e ele está onde, gente? Ali. Ele está numa encruzilhada. Olha para mim, gente. Para que a tua fé cresça e o teu coração seja grato, você precisa tomar decisão. Deus diz, pega o teu filho, o teu único filho, você não tem outro. Me oferece em sacrifício no monte que eu vou te mostrar. Você tem duas opções aqui. E as duas opções de Abraão são perder ou perder. Ou tu vai perder, ou você vai perder. Ou você pega o teu filho, sacrifica ele para mim, mata o teu filho. E o teu sonho de ser pai de multidões, o teu sonho de abençoar toda a terra, o teu sonho vai pelo ralo, você perde tudo. Ou então você fica com o teu filho e você perde o dono do sonho. Você fica com o teu filho e não anda mais comigo, Abraão. Você faz uma opção. Uma vez o pastor Sebastião fez uma oração perto de mim. Ele falou assim, saindo lá do Rio de Janeiro, ele falou assim, como é difícil te obedecer, Deus. Olha para mim. Obedecer a Deus não é fácil, não. Me pede tudo, Deus, menos o meu Isaac. Não, mas é isso mesmo que ele vai pedir. Ele vai pedir o teu tudo. Deus vai pedir o teu tudo. Tem a hora da prova. Você vai ter que escolher entre a santidade e a impureza. Você vai escolher entre Deus e o mundo. Você vai ter que fazer essa escolha. E interessante que antes da bênção vem a perda da bênção. Porque Deus diz para ele, eu vou te abençoar. E qual era a bênção? Eu vou te dar um filho, você vai ser pai de nações. Quando Deus é Deus na sua vida, querido? Quando Deus é Deus? Quando é que Deus passa a ser de fato o seu Deus? Eu olho para a vida de Ló. Gente, Ló era riquíssimo. Havia um homem chamado Ló. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Perdão, falei Ló? É Jó. É para ver se vocês estavam atentos, né? É a desculpa do professor que falha. Jó, ele é um homem que ele perde tudo. Ele perde. Gente, Jó é um homem que no final da vida, ele está raspando a lepra dele com um caco de telha. E a mulher dele, gente, dá uma outra opção para ele. Homem, por que você guarda ainda a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Só te resta agora morrer. Você não serve mais para nada. Nada mais. Você não serve para mais nada. Você não é mais rico, você não tem mais filho, você não tem mais empregado, você não tem mais saúde, você não tem mais nada, morre. E a resposta de Jó é tão impressionante que ele fala o seguinte: Deus me deu, Deus me tomou. E ele agradece a Deus. Bendito o nome do...
estou pregando aqui, parece que eu perdi alguma coisa, mas eu não perdi nada não, tá bom, gente? É só uma mensagem. Porque eu quero chegar na gratidão. Esse homem, ele é extraordinário. Por quê? Porque a gente aprende com ele a responder a seguinte pergunta. O livro de Jó, ele tem uma pergunta só. Até onde você é capaz de ir pelo seu Deus? Quais os limites que impedem você de ser abençoado? Você mesmo. Porque quando Satanás olha para Jó, fala assim, você cercou ele de Sebe. Sebe é uma muralha protetora. Ninguém toca nele. Aí Deus então entrega Jó aos cuidados, entre aspas, aos cuidados de Satanás. Ele perde tudo. Ele faz a mesma coisa com Abraão. Presta atenção que ele faz com Abraão. Presta atenção. Quando Deus dá uma promessa para Abraão, ele tinha 75 anos. Escute, 75 anos. Deus vai ficar calado por 25 anos. Eu vou fazer uma pergunta para você. Deus é Deus na sua vida? E se Deus ficar 25 anos sem falar com você? E se Deus não te abençoar em 25 anos? E se Deus não te der o que você quer? Quero um cônjuge, eu quero casar, pastor. E se Deus não der? E se Deus não der o teu filho? E se Deus não te der um sonho, não te der um ministério? E pior do que isso, se o ministério que você quer não é aquele de Deus? E se o sonho que você tem não é um sonho de Deus? A gente acha que Deus é mau. Escute, Deus não é mau, querido. Eu bem sei que planos que tenho a respeito de vós, planos de paz. Eu quero dar um fim para você, que você vai se alegrar. Eu tenho um plano de paz, eu não tenho um plano de mal. Só que as circunstâncias da vida, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, acabam levando a gente a um lugar de surdez espiritual. Abraão, ele fica sem ouvir Deus, ele fica esperando. Eu imagino, o nome dele é não pai. Sabe o que significa Abrão? Não pai. Pai do vento, pai do nada, pai do oco, pai do zero, pai de ninguém, zero não pai. Aí Deus diz, muda o teu nome para Abraão, pai de nações. Ele chega em casa, mulher, encontrei com Deus. Você está doido? Pira, vai para o hospício, que história é essa? Encontrou com Deus, falou comigo, e disse que eu vou ser pai de nações, meu velho. Estou sedentona. Já acessou meu costume. Você está me enrolando. Você arrumou uma outra por aí, Abraão. Não, amor, ele vai me dar, vamos trocar aqui o papel de parede. Sabe aquela tendinha que a gente tem? Vamos fazer um puxadinho. Vai ser o quarto do neném. Vamos botar papel de parede, ele espera 1 ano, compra um carrinho, vai no Walmart, vai no supermercado e compra um berço novo. E a mulher começa a comprar essas coisas, né? E fralda, e coeiro, e fralda descartável, e faz chá de bebê. Cadê o bebê? E passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, gente. Olha para mim. O fato de Deus estar em silêncio não significa que Ele não está agindo. Deus, ele se cala por 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Não significa que Deus perdeu o controle na vida da gente. Quando Deus, ele é Deus, gente, ele tem a possibilidade até de dizer não para a gente. Você quer que eu seja teu Deus? E se eu tirar teu filho? Sabe aquela bênção que eu te dei? E se eu tirar de você? Por que você serve a Deus? Eu queria fazer essa pergunta hoje aqui. Porque você tem medo de não ter o que comer mês que vem? Por que você serve a Deus? Porque você tem medo de não ter o que comer no ano que vem? Qual é a razão que me leva a servir Deus? Tira tudo dele para ver se ele não vai blasfemar. Deus é um Deus, gente, que vai provar a gente. E aí Deus diz assim, Abraão, não faça isso. O anjo bate nas costas de Abraão, aqui eu elucubrando, eu aqui pensando. Diz aí, passou no teste, ele pergunta, que teste? Você passou na prova. Que prova? Eu nem sabia que tinha prova. Eu nem sabia que tinha teste.
A gente passa por isso. Mas quando a gente passa pela prova, quando você passa por momentos assim de ruptura, nós temos ensinado há muito tempo aqui sobre a cultura da honra. Se vai sair de casa, vai deixar pai e mãe, sai com honra. Sai com bênção. Capítulo 3 de Eclesiastes diz: há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para arrancar o que se plantou. Há tempo para chorar, há tempo para rir. Há tempo para falar, há tempo para calar. Durante muito tempo a gente fica calado. Por que a gente está 1 ano, o pastor tem anunciado, algumas pessoas, o pastor Lobo está partindo para um outro tipo de ministério. E muita gente, teve gente que foi zangado comigo: pastor, você não vai falar nada? Eu falei: não, porque é tempo de calar. Mas o que você precisa saber? Você precisa saber que a gente vai para um ministério novo, mas não vai sozinho. Você precisa saber que eu preciso da cobertura espiritual. Ninguém se mete com libertação sem cobertura espiritual. Quem você acha que é a minha cobertura espiritual? Quem você acha que é? Quem é? São vocês mesmos. A minha cobertura é a igreja. Você vai andar num lugar, vocês não fazem ideia, é que a gente tem uma igreja aqui, pastor Sebastião, tão saudável. Essa igreja é tão saudável. Eu tive algumas semanas numa igreja, e no final do culto, uma mãe me pediu para eu orar por uma criança de 6 anos. Eu acho que nunca ninguém viu isso, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu já vi criança endemoniada, mas desse jeito eu nunca vi. A criança de 6 anos pegou uma longarina. A longarina é aquela cadeira, que é uma colada na outra, que são 4 cadeiras. De 6 anos, ela pegava aquela cadeira e jogava, aquela longarina e jogava longe. A gente tem andado, capítulo 4 de Lucas, Jesus ia de cidade em cidade. As pessoas diziam assim: fica mais um pouco. Gente, vamos combinar aqui. Se Abraão ficasse em Arão, a gente ia ser abençoado. Se Paulo se convertesse em Jerusalém, não, eu vou ficar em Jerusalém. O evangelho chegava aqui, gente. Quando Deus dá para a gente, assim, os sinais funcionam assim de uma maneira interpretativa na vida da gente. Mas os sinais foram tão claros, a gente não fez esforço nenhum. Nenhum tipo de esforço. Você tem uma ideia, não existe, para mim, agenda para esse ano mais. Acabou. Isso já tinha acabado nós estamos em abril, tinha acabado em março. Eu já tinha falado com o pastor Sebastião. Então os sinais assim são tão evidentes. Porque tem época na vida da gente, vamos combinar aqui, gente, que a gente não vê nenhum vestígio de Deus. Você vai para a terra que te mostrarei. Para onde, Deus? Você não tem uma pegada para você seguir. Para onde que eu vou? Eu sei lá. Mas existe assim uma direção, gente, tão clara, a suavidade. Eu não estou dizendo que não há crise. Pelo amor de Deus, gente. Crise? Crise tem. Medo, você tem medo. Mas eu estou falando que a paz de Deus é um árbitro no seu coração. Você sai para a guerra, você sai sozinho? Não sai sozinho. Sou maluco. Aprendi a lição bem aprendida. Então, alguns irmãos que são membros da Igreja Batista Alameda nos acompanham em viagens, quando a igreja pode pagar a viagem. Mas principalmente nos cursos que a gente ministra. O Instituto Êxodos, ele vai funcionar. Você pode botar o slide para mim? Ele vai funcionar treinando e capacitando pessoas. Eu fui chamado para ir numa igreja, no livro da escola bíblica dominical. Eu não estou falando de igreja de ímpio, porque tem igreja que é de Deus e igreja que não é de Deus. Eu estou falando, gente, de igreja batista. De igreja batista. Sabe o que existe na última página do livro da escola bíblica dominical? Eu vou deixar com o pastor Sebastião. Existem orações do Alcorão, em nome daquela bobagem da ciência da religião. Crianças aprendendo sobre Alá, o Deus meia-lua, o Deus
muçulmano, o Deus que te pega na curva, o Deus que é dando que se recebe, o Deus que é olho por olho, dente por dente. Eu estou falando de igreja da Aliança Batista Mundial. Então, quando as pessoas dizem assim, Jesus, fica mais um pouco, ele diz, olha, eu fui chamado para outra coisa. Eu preciso ir de cidade em cidade, até alcançar toda a região da Judéia. Só que Jesus, ele dá outra missão para a gente, ele fala assim, para a gente ir de Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, para os confins do mundo. Eu me sinto assim, hoje, assim, muito, eu tenho estudado o livro de Atos e vejo o apóstolo Paulo, ele vai numa cidade, apanha, vai na outra cidade, toma uma pedrada e fala, Deus, tem misericórdia de mim. Você não pediu? Pastor Henrique nos ensinou algo aqui. Pastor Henrique falou o seguinte, ó, cuidado com o que você ora. Porque o problema de você orar é porque Deus vai te dar. E Deus dá. Agora, Deus não é um Deus que te abandona. Deus não é um Deus que deixa você ir sozinho. Não só a cobertura, não só a bênção, mas também a proteção. Eu acredito que quando ele voltava para Jerusalém, ele sentia alguma coisa perto daquilo que eu sinto. Tem horas que eu falo assim, Deus, como eu queria estar na minha igreja. Como eu queria estar lá. Mas o ministério é outro, o serviço é outro. Deus chama uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Daqui a pouco, Deus pode me chamar para outra coisa. Ele é Deus. Mas o que significa hoje? Hoje significa, hoje é um dia que eu quero assim revelar a gratidão que eu tenho. Porque eu só posso sair porque eu fui cuidado. Eu só posso curar porque eu fui curado. Eu só posso abençoar porque eu fui abençoado. Eu só posso ir ministrando entre povos e cidades porque eu aprendi aqui. Eu olho para Abraão, um homem farto de dias. Eu olho para Davi. Davi é tão interessante que ele nem pensou. Eu fico imaginando alguém grita, Davi, pai quer falar com você. Tem um profeta em casa, tem um pastor. Eu acho que tua batata vai assar. Ele já entra, né? Vem cá, se ajoelha aqui. Ele já é ungido. Mas eu não pedi isso. Tem coisas que a gente pede. E tem coisas que Deus é que manda. Agora, se Deus mandar você ir, olha para mim. Não precisa ter medo, não. Deus, Ele não vai deixar você como se Deus fosse irresponsável. Nós estamos lançando agora nos dias 5 a 7 de maio. O pastor Sebastião vai lá para nos abençoar. Nós abrimos assim, sem divulgar. Não houve assim uma divulgação, porque a gente não imagina a penetração que o Ministério da Alameda tem. Eu fiz um vídeo. Coloquei na internet. Um vídeo. E a gente imaginava ali juntar. Pode passar, querido. E o Instituto Êxodo faz isso. Ele treina líderes e obreiros na tarefa de libertar cativos e oprimidos espirituais, capacitando-os através do emprego de armas que habilitam um eficaz combate contra poderes espirituais do mal e no tratamento de vítimas espirituais das trevas. Não é um instituto que tem um fim, mas é um instituto que quer semear. Nós temos sonhos de implantar o Êxodo em outras cidades. Nós temos um sonho de levar, de multiplicar líderes nessa área. Nós temos um sonho de fortalecer o povo. Deus abre a gente, gente, você imagina assim, não, mas ele vai ficar só no meio batista. Gente, igreja presbiteriana, metodista, comunidade, quadrangular, Assembleia de Deus. Você não imagina o que Deus está fazendo. Eu cheguei numa igreja presbiteriana e o pastor falou assim, pastor Lobo, vem aqui. Foi muito interessante isso. Ele falou assim, nós estamos no MDA, mas não estamos no MDA. Eu falei, me explica isso. É o seguinte, nós implantamos o MDA, fizemos uma festa
da multiplicação, soltamos fogos, saímos de uma cidade pequena, saímos em carreata na cidade no dia da multiplicação, fazendo festa, buzinando. Nossa convenção vem em cima da gente. Falou, você muda ou você perde. E ele falou assim, eu não vou largar, eu vou entregar Isaac para Deus. Não vou entregar para os homens. E aí ele falou assim, a gente continuou com a MDA. A gente só trocou os nomes. Então, onde é MDA, a gente trocou para TMA. E aonde é, enfim, aquelas siglas, ele foi trocando. Mas ele falou assim, eu quero a mesma visão. No dia 5 a 7 de maio desse mês, a gente vai receber 180, a gente achou que era menos, 180 líderes e pastores que estão o quê? Ansiando. Que querem ver aquilo que Deus fez aqui, acontecendo na igreja deles. Vocês entendem isso? Agora, se a gente só fica aqui, como é que a gente pode abençoar quem está lá? É por isso que Deus tira Abraão daquele lugar e leva para outro lugar. É por isso que Deus tira as pessoas de um lugar de conforto. Tira Pedro de dentro do seu barquinho e leva ele para onde? Você vai ser crucificado de cabeça para baixo. Ele tira a gente dos lugares de segurança da gente, da nossa casinha de areia, e leva a gente para uma casa na rocha. Para onde você está indo? Eu estou indo para onde Deus vai. O que você está fazendo? Estou fazendo o que Deus quer que eu faça. Você está feliz? Estou feliz. Você se sente hoje abençoado? Não me sinto, não. Eu sei que eu sou abençoado. Você está... Eu preciso assim dizer para vocês assim, existe dentro do meu coração uma alegria nisso. Mas também existe gratidão. E eu preciso agradecer por esses 10 anos aqui por vocês. Eu preciso agradecer ao pastor Sebastião. Eu preciso agradecer a liderança da igreja. E eu estou vendo assim vocês um pouco sérios assim. Eu não estou entendendo por quê. Porque eu estou com a vontade de pregar mais aleluiado. Mas eu estou tendo muito cuidado, escolhendo assim bem as palavras. Mas eu quero que você entenda assim, ó. Quando alguém fala assim, cadê pastor Lobo? Pastor Lobo está abençoando outra igreja. O pastor Lobo saiu da igreja? Não. O pastor Lobo é da Alameda. A família dele é da Alameda. Quem é o pastor do pastor Lobo? É o pastor Sebastião. Gente, pode ser que no futuro Deus me leve para outro lugar? Gente, pode ser. Pode acontecer, pode acontecer. Está nos meus planos? Não está. Não está nos meus planos. Mas eu preciso dizer para vocês que eu não estou deixando ninguém. Eu não estou deixando porque eu não estou indo embora. É apenas um ministério hoje que é diferente. A gente tem um time que caminha com a gente, que está debaixo da cobertura dessa mesma igreja. A gente tem um time que anda com a gente, que está debaixo da cobertura da mesma visão, do mesmo pastor. E antes de encerrar, quando Deus te pedir alguma coisa que te custe caro, lembra que Ele sempre vai te dar algo melhor do que aquilo que você está querendo reter. Amém, queridos? Deus abençoe a igreja. Pastor Sebastião. Ele falou, por que vocês estão sérios? O sermão foi sério, mano, o sermão foi sério. E uma palavra própria, aliás, muito própria. Abraão, um chamado, uma vocação. E qual foi a garantia que Abraão teve que o sonho e a promessa se cumprir? Ele foi construindo altares. Ele foi construindo altares. Ele foi construindo altares. Então, a maior prova é que o pastor Lobo vai receber a promessa que Deus fez é cada evento, cada ministração, um altar para Deus, um altar para... Toda vez que Abraão chegava num lugar, ele levantava a sua tenda e construía um altar. Então, se o pastor Lobo, Fabíola e família construir um altar em cada evento, Deus vai estar lá. E nós temos aprendido, altares e não torres, atrai Deus. E é por isso que ele foi muito feliz na escolha do assunto. Deus abençoe. Fabíola, vem cá. Os filhos também, Arthur e Natália. Bruno, o herdeiro conveniente.
ou irritante, ou quer dizer, alegrante, né? Eu vou convidar o Osmar, ou o Almir, Milek e a Esther para estar aqui também. É o vice e o segundo vice-presidente da igreja. Se eu fosse escolher ali, eu escolheria o presente da Fabiola, mas é dela, né? Então são lembranças que a igreja preparou para você, Fabiola. Toda vez que você lembrar da Alameda, você vai olhar para essa orquídea, que a orquídea dura bastante, né? É uma flor que tem durabilidade, tem beleza, tem classe. A orquídea quer me dar um presente, flor, a orquídea dura e tem classe. E o Almir, bem, como o lobo gosta de andar bonito, você já sabe o que a gente deu para ele ali, né? Essa grife toda, não sei se tem grife ali, mas tem beleza. Com certeza quem comprou tem bom gosto. Nós vamos... Eu vou convidar o pastor Lobo e a Fabíola para ficar à frente dos filhos. Os intercessores da igreja que acompanham o pastor Lobo, acompanharam e acompanham o pastor Lobo, venham aqui também. Irmãos, nesse período de junho de 2016 até o momento, se ele fala a respeito do que as pessoas perguntam, eu poderia dizer do que as pessoas pensaram. Mas assim como Abraão andou por fé e ele foi obediente, eu pedi a Deus que eu ficasse em silêncio muitas vezes, porque muita gente pensou que a gente estava colocando o pastor Lobo para fora. E algumas pessoas ficaram com esse equívoco na mente. Mas tudo que está acontecendo aqui hoje fecha um ciclo que só Deus poderia fazer. E eu tenho chorado diante de Deus, porque foi Ele que fez. E Ele está fazendo, porque a igreja é dEle. Ele fez lembrança, fez citação de quando eu vim para cá. Eu pastoreava uma igreja de quase 1.200 membros e a Alameda tinha 200. Foi difícil, não pelo fato numérico, mas pela afinidade, pela convivência, pelo histórico de lá. Mas quando a gente obedece a Deus, de fato, não há perdedores. Todos ganham. Na obediência, todos ganham. Vou convidar a família a se colocar de joelhos aqui. Os intercessores, a igreja se coloque em pé, por favor. Olha lá, olha para o relógio. Está vendo o relógio? Terminou certinho lá. Certinho? Certinho. Traz a Esté, por favor, o óleo para mim. Esse é o momento que a igreja está sendo grata a Deus por 10 anos. 10 anos em que tudo começou, na verdade, há 13 anos atrás, quando fomos treinando, equipando, até chegar na implantação do culto de libertação. E aí o pastor Lobo foi ordenado. A igreja pode estender as mãos para cá. Amado Senhor, o Senhor é o único que poderia fazer o que está sendo feito hoje. Não há nenhuma capacidade humana, nenhum poder, nenhuma influência capaz de produzir todos esses trâmites de junho de 2016 a abril de 2017. O Senhor, que é onisciente, onipresente, todo-poderoso, o Senhor acompanhou as lágrimas das madrugadas, o Senhor acompanhou as duras jornadas, e o Senhor também
trabalhou através de nós e em nós, para que tudo acontecesse segundo o teu propósito. E a tua palavra que diz que os teus propósitos não podem jamais serem frustrados. Hoje nós nos submetemos a ti, Senhor, e nós abençoamos a vida do pastor Lobo, abençoamos a visão que foi passada por ti para ele, abençoamos a sua vida como instrumento que vai ministrar a palavra, equipando igrejas e líderes para o grande desafio que a sociedade tem de receber libertação dos seus cativeiros. As tuas igrejas, Senhor, que estão perdidas, sem visão e sem norte, Senhor, que onde o teu filho chegar e onde o Instituto Êxito for instalado, o teu filho tenha de ti a felicidade, a unção, a autoridade de ministrar a palavra e de equipar tantos quantos forem necessários, chamados por ti. Queremos abençoar assim a sua vida, queremos abençoar a vida da Fabíola, Senhor, ela que está do lado do teu filho, ministrando, ajudando, cooperando na coordenação de todos os trabalhos. Que a tua filha receba a visão do Senhor, a autoridade do Senhor, e tenha alegria. Não, Senhor, que esse ministério não seja feito com gemidos, mas com alegria, Senhor. Como o apóstolo Paulo também falou, mesmo estando preso, ele escreve para a igreja: regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Que a tua filha tenha alegria de ver o que o Senhor está fazendo e fará através deles. Nós os abençoamos assim, Senhor. Queremos abençoar a vida da Natália. Senhor, ela vai se casar no dia 20 de maio. O Bruno, Senhor, que ele seja um sacerdote segundo o teu coração e propósito. Senhor, abençoe o Bruno, Senhor, que ele se sinta, ó Deus, motivado, alegre, ele se sinta autorizado por ti, para na construção desse matrimônio, a exercer o sacerdócio e ser, ó Deus, uma muralha de proteção na sua casa e na sua família. Nós abençoamos esse casamento. Senhor, aqui está o Arthur, quero te agradecer pela sua vida. Ele tem passado por alguns processos, onde ele tem revelado obediência, submissão. Senhor, levanta o Arthur, faça dele um homem valente, guerreiro. Dê a ele, Senhor, a visão dos teus propósitos na sua vida. Seja, Senhor, na vocação profissional, seja para a sua vocação espiritual. Nós o abençoamos, Pai. E assim, Senhor, todos esses intercessores, que na escala de cada um, sairão, ó Deus, para acompanhar o teu filho em algumas viagens, que eles sejam verdadeiros atalaias e instrumentos do Senhor. E esta igreja maravilhosa, Senhor, que cumpre o seu papel, que cumpre a sua visão, que cumpre a sua missão, que esta igreja, ó Deus, continue olhando para a frente, Senhor, e conquistando as promessas que o Senhor tem para a Alameda, porque nós decidimos crer, Senhor, que a Alameda chegará aonde o Senhor disse que ela vai chegar, e Curitiba saberá, o Paraná saberá, que o Senhor Jesus é o único Deus verdadeiro, é o único Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo isso, e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.